Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 17 de setembro de 2024, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora que na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, sem confiar da minha pessoa. Eu apresento também, meu Deus, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando um laço, quebrando um arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos uma maratona de Lucas, né? Dos evangelhos sinóticos, nós já estamos em Lucas. Hoje a gente vai estar meditando em Lucas 11, tá? E aí, sucessivamente. A gente já meditamos em Marcos. Oi, meu filho. Já em Mateus e agora em Lucas. Bom? A palavra diz assim em Lucas 11, o ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhe disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa... Oi, filho. Ai, desculpa. Vamos começar. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Então, no 6 diz assim, porque um amigo meu chegou de viagem, não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhe digo, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarás, batam a porta e lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aleluia, por esta palavra maravilhosa. Ah, Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que você para falar aos nossos corações nessa manhã, porque eu necessito ouvir a tua voz, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a gente vê que os discípulos, né, eles chegam para Jesus e eles falam assim, o título é o ensino de Jesus acerca da oração, né? Eles dizem assim, no 11, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado um dos seus discípulos e disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então, o que acontece? Eles chegam, né, eles falam assim, Senhor, nos ajuda a orar, né? Porque o que acontece? Jesus, ele ensina eles a orar, né? Porque com o modelo de oração que foi oferecido por Deus também em Mateus. E Mateus tem essa oração, tá? Em Mateus 6. Que está inserido no Sermão da Montanha. Então, o Senhor Jesus mostra para ele como que é essa oração. Só que Lucas é um pouco diferente, né, da de Mateus, porque cada Jesus, cada evangelho passa da maneira diferente qual ele foi recebido, né? E Lucas foi recebido por Pedro. Então, ele começa a dizer aqui, né? Ele disse, quando orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sempre seja santificado, né? Glorificado o nome do Senhor. Ele vem assim, dai-nos a cada dia o nosso pão, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Então, assim, a gente tem que perdoar para que Deus possa nos perdoar também, né? Porque nós não éramos merecedores de nada. E o Senhor Deus nos reconciliou com ele, né? Através de Cristo na cruz, né? Então, através dos nossos pecados, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Então, essa oração é o modelo para os crentes, né? Pra gente estar orando, né?
já que nós recebemos o perdão do pecado. Então, Jesus, ele fala aqui do perdão do dia a dia, necessário para restaurar a comunhão rompida com Deus. Então, a gente tem que estar perdoando. Igreja não é fácil, tá? Tem hora que fala assim, meu Deus, me dê graça, né? E a gente fala, Senhor, e a gente pede justiça, tá? Porque a palavra do Senhor diz que a justiça pertence a Deus e a vingança também pertence a Deus, tá? E não é fácil, mas a gente tem que estar perdoando. Essa oração do Pai Nosso aqui é uma oração que ficou para mim, para você como exemplo. Ramanassuri me decomanai. E ele diz assim no fim, então ele diz, aí ele vai e ele conta, né, uma parábola, que daí ele mostra, tipo, a ousadia da oração, a busca, né? E ele diz, e aí Jesus acaba oferecendo uma garantia de que a gente insistir na oração, né? A gente vai ter argumento, né? E a gente orando no tempo determinado por Deus, ele vai cumprir aquilo, né? Que for da vontade de Deus. Igreja, ó, a gente vai ler aqui essa parte aqui de novo, mas eu quero fazer uma ressalva em algo que, ó, então ele diz, suponha que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda-me, não me incomode. O amigo fala assim, não me incomode, né? Você vem aqui me incomodar à meia-noite para me pedir pão? A porta já está fechada e eu e os meus filhos estamos dormindo, tá? Não posso me levantar e lhe dar o que você pede. Então, assim, Jesus está falando de uma insistência, tá bom? E eu lhe digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão para seu amigo por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Então, assim, ele está importunando. Jesus está falando assim, você está insistindo na oração, né? Por isso eu lhes digo. Aí Jesus vem e diz no 9, por isso eu lhes digo, peçam, olha só, e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Eu gostaria de fazer uma ressalva. A gente só vai receber aquilo que for da vontade de Deus, tá? Muitas vezes, por nossa importunação, eu quero, Deus acaba cedendo. Mas tem um tempo determinado das bênçãos de Deus na minha vida e na sua vida. E essa parte é a parte difícil, que é a parte da espera, tá? O Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. O Salmo 70 diz assim, apressa-te, ó Deus, em meu favor, tá? Esses dias até eu confundi o Salmo 70 com 73, falando que o 70 era de Asaf, mas o de Asaf é o Salmo 73, o 70 é apressa-te, ó Deus, em meu socorro. Então, nada na minha vida e na tua não vai acontecer se não estiver no tempo de Deus, porque o tempo do Senhor é o tempo kairos, tá? É o tempo perfeito, nossa, é o tempo cromos, é o tempo do relógio, a gente trabalha com tempo, com dia, com mês, com hora, com semana, isso tudo nos deixa fatigado, ansioso. A gente tá num tempo onde as pessoas são muito ansiosas, por quê? Porque a gente se preocupa, tá? Com o futuro, tá? Mateus diz assim, lá no Sermão da Montanha, porque andeis ansiosos, tá? E a gente anda assim ansioso, porque nós trabalhamos com o tempo cromos, né? E a gente vê o tempo rodando, o condomínio vem, o aluguel vem, a prestação vem, tudo vem, tá? A compra acaba e tudo vem. Então a gente, querendo ou não, a gente tá no tempo cromos, então a gente acaba ficando ansioso. Mas o Senhor diz pra mim, pra você nessa manhã, lança a sua ansiedade sobre ele, que ele tem cuidado de mim e de você. Não é fácil, mas no mundo espiritual Deus tem cuidado, tá? O Senhor diz assim que ele não vai deixar faltar o pão. Ele não vai deixar faltar o alimento, tá? Se você realmente confiar e acreditar e estiver no centro da vontade do Senhor, não vai faltar, porque Deus, ele cuida dos seus, tá? Deus, ele zela pelos seus. Ele diz assim, no 11, tá? Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, né? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se você, apesar de serem maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, que a gente venha pedir o Espírito Santo de Deus para nos dar força, para a gente conseguir caminhar, porque a igreja é o Espírito Santo de Deus que nos conforta, né? Que nos dá, né? Que traz coisas boas para mim e para você, né? Nos dons espirituais, porque porque o Espírito Santo de Deus é um dom de Deus para mim, para você. Então, quando a gente consegue receber esse dom, né? A gente consegue receber esse dom de Deus, né? Que é o Espírito Santo de Deus, que vai nos consolar, que vai nos confortar, que vai estar trabalhando comigo e com você, tá? Que vai estar ali nos ajudando a crer, a confiar. Guarda esse remédio, Mateus. A nos sustentar é o que vai nos dar força, tá bom? Então a gente não pode perder, porque o Espírito Santo de Deus vem estar comigo e com você todos os dias, nos consolando, nos confortando, nos ajudando na caminhada. E diz assim... Ai, gente, desculpa, é que eu tô com meus 2 menores aqui, quando eles começam a falar, tá? Diz assim,
A acusação contra Jesus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. É a acusação contra Jesus. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. E outros punham a prova, pedindo-lhe um sinal. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, contra o seu reino, pode subsistir. Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso o demônio por Beelzebul. Então, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando o demônio porque Jesus era um demônio, né? Era filho de Satanás. Então, Jesus, como assim? Como um reino dividido, né? Porque assim, o demônio era mudo, tá? Que tava no menino, havia algo espiritual. Igreja, tem algo que é espiritual, tá? E tem algo que é patológico. Nessa situação era algo espiritual. Então Jesus, ele conseguiu diagnosticar que era um espírito maligno que provocava, tá? A mudez naquela criança, naquele jovem. Então Jesus, ele vai e ele expulsa, tá? Esse espírito maligno. Então a gente vê que tem coisas que é possessão maligna. Então a gente tem que orar assim, não toda vez Satanás sai, demônio da inveja, que jogou essa seta, demônio de... Quando você percebe que algo é espiritual, você repreende, tá? Porque é médico que eu tenho 12h30. Então, você vê que tem operação maligna para oprimir. E aí, ele diz assim... Aí, Jesus, né, quando ele expulsa, ele mostra ali, né? Aí diz assim, ó... Jesus expulsando o demônio, era mudo, quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Então, assim, eles ficaram admirados, eles eram cegos espiritualmente também, né? Muitos que estavam ali, quando viram, eles conseguiam enxergar o que Jesus havia visto. Só que detalhe, mas alguns deles que estavam ali, geralmente eram os mestres da lei, os sacerdotes, né? E alguns judeus incrédulos, quando eles viram, né? Eles falaram que Jesus, né? Era Beelzebul, que era o príncipe das trevas, que Jesus estava expulsando demônio por, né? Demônio por demônio. Então, a gente vê que era uma fala maligna, né? Como é que Jesus, né? Dando um sinal do céu, eles conseguiam falar isso? Então, Jesus acabaram de curar o mudo, simplesmente assim, né? E aí estava um sinal que buscavam, mas não queria reconhecer que Jesus, né? Era um mestre, que Jesus tinha libertado da cegueira espiritual. Eles não conseguiam, eles não queriam aceitar. Não que eles não conseguiam, eles não aceitavam, tá? A cegueira espiritual era muito. Então, eles não conseguiam aceitar que Jesus, né, tinha feito aquele milagre. Gente, então a gente vê que Jesus, ele estava lidando com um povo de coração duro, tá bom? E a gente vê também que Jesus fala assim, como assim um reino dividido contra si? É um reino, né? Se Satanás tivesse dado poder a Jesus, como assim, né? Se Jesus, né, é quem fez Satanás, né? É algo bem, bem cruel mesmo, né? Então, assim, que se opunha a ele de todas as maneiras. Estaria apoiando um ataque contra si mesmo? Como assim? Não tem lógica essa fala, tá? É uma fala bem maligna. Porque, assim, Jesus, né, quando ele expulsa o demônio, ele mostra o poder de Deus sobre a vida dele, tá? Mostrando que o poder de Deus, tá bom? Então, ele expulsava mediante o poder de Deus, mas era o que Jesus declarava, só que eles eram tão incrédulos, tão cegos espiritualmente, que eles não conseguiam ver. Então, eles acusaram Jesus de estar expulsando o demônio, o Satanás, por Satanás. Então, assim, era algo bem maligno. E a gente vê, né, que eles condenaram Jesus por essa acusação futuramente, né? Eles vão falar, eles fazem essa acusação contra Jesus. Por causa do quê? Da dureza do coração deles. Aí vem aqui. Aí Jesus diz assim no 19, se eu expulso o demônio por Beelzebul, por que os expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Então assim, e eu? Né? Se eu estou expulsando, é vocês, né? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Então eles não conseguiam enxergar que o reino de Deus tinha chegado, tá? Então eles preferiam, né, perseguir Jesus. Ele diz assim, aí Jesus continua. Vamos lá no 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataque, o vence, tira-lhe a arma em que confiava e divide os despojos. Jesus está falando dele, tá? Porque Jesus é mais forte que o demônio. Então, Jesus está falando assim, ó, chegou a vocês o reino de Deus, tá? Vocês estão vendo, vocês estão me vendo aqui.
né? E os poderes do mal estão sendo derrotados e vocês não estão conseguindo enxergar isso? Vocês ainda estão falando que eu expulso Satanás por Satanás, né? Então, e aí Jesus ele vai e fala assim: quando alguém mais forte, que é Jesus que era mais forte do que Beelzebu, né? Oi, amor. Tá bom, meu filho, deixa ele mexer. É seu irmãozinho. Por expulsar os demônios, ele mostrou que Jesus ele desarma Satanás, né? E era, portanto, uma tolice eles insinuar, né? Que Jesus estava expulsando demônio mediante poder satânico. Então, assim, era algo bem maligno, tá? Mas eles simplesmente eles insistiam para quê? Para denegrir a imagem de Jesus. Mas por quê? Porque eles eram malignos, tá bom? Por eles ser homens malignos, eles faziam isso para quê? Denegrir a imagem de Jesus. Aí a gente vê, Jesus ele fala aqui no 23, aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta e espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não os encontra. Diz, voltarei para casa de onde saí. Então ele está falando assim, ó, se você não é a meu favor, você é contra mim, tá? Então, se você não está apoiando meu ministério, você está tentando neutralizar aquilo que eu faço, né? É impossível, porque eu sou o próprio Jesus, né? Então, ele vê que aquilo que ele faz, né? Eles estão simplesmente botando à prova, ignorando, tá? As coisas de Jesus, tá? E o crente, ele tem que agir aonde? Em nome de Jesus, futuramente vai estar acontecendo isso. A gente vê que o primeiro milagre de Pedro lá no templo da famosa foi: eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho, eu te digo, levanta e anda em nome de Jesus, tá? Então, mas Jesus fica... Vou fazer o quê, né? Eles não conseguem entender, eles são cegos espiritualmente. Aí diz assim, né? No 24, que quando o espírito imundo sai, então mostra o quê? Que se você não preencher a sua vida com o Espírito Santo, porque os judeus daquela época, né? Eles tinham um trabalho de exorcismo, tá? E o que acontecia? Quando eles faziam o exorcismo, eles alegavam que expulsavam os demônios, tá? Então, por eles alegar que expulsavam os demônios, como é que eles poderiam rejeitar o reino de Deus através de Jesus, né? Que era uma tamanha ambiguidade aqui, tá? Era algo bem complexo. Então, o exorcismo deles era ineficaz, porque não tinha a presença do Espírito Santo de Deus, tá? Então, assim, Jesus, ele faz esse comentário para quê? Para eles entenderem que ele, né, é o próprio Deus e que ele tem autoridade sobre os demônios, tá? E os demônios sujeitam a ele. Então, Jesus, ele diz assim, no 25, quando chega e encontra a casa varrida em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Então, assim, a pessoa saiu, o demônio, vocês expulsam, vocês não têm o Espírito Santo de Deus, você não tem a presença de Deus, esse demônio vai voltar com 7 demônios piores, tá? E por quê? Porque vai encontrar a casa varrida em ordem, tá limpa. Se a sua vida tá limpa e você não continua uma vida espiritual com Deus, o demônio, ele vai voltar, tá bom? Porque o demônio, se ele vê que a casa não está preenchida, se você continua com as mesmas práticas erradas de roubar, de mentir, de enganar, de prostituir, o diabo, ele vem com 7 piores e a sua situação anterior vai ser a sua situação atual vai ser pior que a sua situação anterior, tá bom? Porque uma pessoa sem Deus é uma pessoa que faz qualquer coisa e não tem remorso. Aí a gente tem que ter remorso. O remorso é uma pedra fundamental na vida do cristão, tá? A gente tem que ter uma mudança, mas é da onde? De dentro para fora, não é de fora para dentro, tá? E diz aqui assim, enquanto a casa varrida, o local tinha passado por uma limpeza, mas fora deixada desocupada, uma vida reformada, mas sem a presença de Deus. O que adianta, né? Nós temos que ter a presença de Deus constante na minha e na tua vida, tá bom? Porque se você não tiver a presença de Deus, automaticamente aquele demônio que saiu da tua vida, ela vai voltar, ele vai voltar, tá? Ele vai voltar. Por quê? Porque você não teve uma vida com Deus, tá? E é necessário que a gente tenha uma vida com Deus, tá? Porque a gente sem Deus, a gente tem as práticas mundanas. Tudo é normal, tudo pode fazer, tá? Tem coisas, igreja, que é normal sim, mas tem coisas que não é, tá? Tem coisas que é religiosidade, a gente tem que estar bem atento a essa situação. E aí ele fala, e entrando esses demônios, ele passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Vai ser pior, tá?
Por quê? Porque agora o demônio ele vem para arrebentar, tá bom? Ele não vem mais para brincar, ele vem para arrebentar. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então ele está falando: Bem-aventurada é Maria, tua mãe. Então assim, mas Jesus disse que bem-aventurada é aqueles que ouvem a palavra do Senhor e obedecem. O sinal de Jonas. Aumentando. Aí vem Jesus e diz assim, no 29, tá? Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Por que o sinal de Jonas? A gente sabe que Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe, tá? Então, assim, esse sinal de Jonas, né? Foi o quê? Desculpa. Seria representando que a morte e a ressurreição de Cristo. Jesus estaria morrendo e ao terceiro dia estaria ressuscitando. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será um sinal para essa geração, tá? Geração que é incrédula. Jesus, ele vai fazer o mesmo, tá bom? Jonas, ele foi vomitado, tá? Em Nínive. Foi lá, né? Teve que ir na marra. E diz assim também: a rainha do sul levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ele veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Então, a rainha de Sabá, ela foi ver Salomão, porque falando da riqueza, da grandeza de Salomão, né? E ela diz que ela levou tanto tesouros, tanto presente para Salomão, né? E ela foi ver. Então, assim, muitos, tá? Irão ver Jesus, tá? E diz assim também, e veio ver a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior que Salomão. Jesus é maior que Salomão, né? Porque Jesus é o Pai e o Filho, o Espírito Santo de Deus é um só, tá bom? Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Quando Jonas pregou, houve um arrependimento, tá? Nínive, o pessoal se arrependeu. A gente vê que até os animais, quando a gente lê o livro de Jonas, usaram pano de saco, tá? Nós estamos numa geração onde as pessoas vê o sinal de Cristo, vê os milagres miraculosos, não era diferente naquela época, que o próprio Cristo, a própria bênção, o próprio milagre, a própria vida estava com eles, não conseguia reconhecer. E nos dias de hoje, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Jesus está aí trabalhando. Muitas pessoas têm distorcido a palavra do Senhor para o seu bel prazer, mas vai chegar um dia que todos vão te dar conta de tudo que tem feito com a palavra do Senhor. A gente está num tempo onde o homem quer honrar o homem e esquece de adorar aquele que tem que ser adorado. A candeia do corpo. Aí Jesus diz assim, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Então, a candeia, ela traz o quê? Ela traz luz. Você vai botar uma candeia embaixo da cama, embaixo da mesa? Não, você vai botar para clarear, tá? Então, essa candeia era uma vasilha de 9 litros, tá? Onde ela passava, dá o remédio dele, por favor, a trazer luz, tá? Então, qual é o propósito meu e seu como servo do Senhor? Ser luz, tá? Nós temos que ser luz para aqueles que estão por perto, né? Então, o evangelho, ele traz o quê? Luz. Traz libertação, tá? Mas uma geração perversa, ela não consegue entender. Ela vai o quê? Denegrir a sua imagem, ela vai xingar, ela vai defamar, ela vai tentar descaracterizar Cristo que Cristo diz que você é. Nós somos a luz do mundo, tá? E o diabo, ele quer denegrir a minha imagem. E a sua, diz assim, ó, os olhos são as candeias do corpo. Eu acho tremenda essa passagem, igreja, porque quando fala assim, ó, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem mais, igualmente, o seu corpo estará cheio de treva. Então, assim, eu e você temos que ser luz, tá? Porque Jesus é a luz do mundo. E a palavra, quando ela entra na minha vida e na sua, então a gente vê, e quando a palavra diz assim, ó, os seus olhos são a candeia do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente, todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente, o seu corpo estará cheio de trevas. Se você é uma pessoa que o evangelho entrou na tua vida, você tem que transmitir a luz, tá? Então, assim, e isso incomoda as pessoas, incomoda as trevas. Já tomou o remédio? Parabéns, põe na pia. Ok. Obrigada.
Então, incomoda as trevas. Você ser diferente, você não mentir, você não roubar, você não enganar, não estar na roda dos escarnecedores, não prostituir, não adulterar. Então, isso incomoda, tá? Porque é algo que tem que sair, porque os seus olhos têm que ser bom. Tá? Então, nós temos que ter essa luz dentro de nós. Então, nós temos que ter uns olhos bons. Oi, meu amor. Pode comer sim, tá bom? Então, aí Jesus ele vem e diz assim, portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja treva. Então, a gente não pode permitir que as trevas fiquem dentro de nós. Quantas pessoas é treva, a pessoa é ruim, mentirosa, gente do céu, olha que é demais, tá? Aí ele vem e diz para mim e para você, logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dela estiver em treva, estará completamente iluminado. Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, nós somos luz, tá? Nós não podemos permitir a treva tentando ocupar e ter espaço dentro de mim e de você. Aí ele diz assim, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e do perito da lei. É terrível eles, né? Vamos lá. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. O fariseu chega e fala assim, Jesus, vamos comer na minha casa? Mas qual era a intenção do fariseu? Você acha que a intenção do fariseu era receber Jesus? Você acha que era? Vamos ver? No 38. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Por quê? O que aconteceu? Eles tinham essa tradição, tá? Não era uma lei, era uma tradição judaica, tá? Dos fariseus ali, era uma tradição deles, tá? Porque a gente vê que quando a gente vai na lei de Levítico, tem uma cerimônia para entrar ali no Santo dos Santos, tá? Então tinha, mas eles tinham uma tradição. Então, essa tradição deles era assim, se não se lavar a mão, tá? Era especialmente para uma purificação cerimonial deles, tá? Não era uma ordem da lei, como eu falei para vocês, mas era acrescentada pela tradição dos fariseus, era uma tradição deles, tá? Tradição do fariseu. Então ele vê Jesus não lavar a mão. Pronto. Ai, gente, é muito engraçado, né? Quantas pessoas é assim no dia de hoje? Fala para mim. Então o Senhor lhe disse, se você, fariseu, limpa o exterior do corpo e do prato, mas interiormente está cheio de ganância e de maldade, insensato, quem faz o exterior não faz também o interior, Jesus já manda a real para eles, tá? Vocês só limpam o exterior, mas e dentro? Tá cheio de ganância, tá cheio de maldade, tá bom? O que adianta, tá? Você lavar a mão e você ser uma pessoa perversa, né? Porque quem fez o interior fez o exterior, foi o próprio Deus, o próprio Jesus, né? A Trindade. Então Jesus está mostrando a hipocrisia dele, tá? Porque assim, é fácil você andar com a mãozinha lavada, arrumadinho e dentro. Como é que é o seu comportamento moral para com as coisas do Senhor, né? Você é uma pessoa gananciosa? Igreja, o que mais tem hoje em dia são lideranças gananciosas, tá? Liderança com maldade, que faz uma festa que gasta 20, 30 mil reais, não tem coragem de dar uma cesta básica pro irmão que precisa, não consegue pagar um aluguel daquele irmão que tá sendo despejado, não consegue comprar uma amoxicilina pro filho do irmão que tá precisando, tá? É esse tipo de geração. E acaba fazendo dos membros uma massa de manobra, porque eles acabam fazendo o mesmo comportamento totalmente errado da palavra do Senhor. E isso é muito triste, igreja. Essas coisas no dia de hoje, olha, é muito preocupante, tá? A igreja continuar num ritual, numa tradição, no costume de homem e que impõe cargos pesados sobre o povo. No dia de hoje não é diferente, tá bom? E ainda hipócritas, tá? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão o que lhe ficará. Então, assim, eles não gostam de dar esmola, eles não gostam de ajudar, são hipócritas, tá bom? Jesus diz, dá. E eles não gostam de dar, tá? Ai de vocês, fariseu, porque dão a Deus o dízimo do hortelã, da ruda, de toda sorte de hortaliça, mas despreza a justiça e o amor de Deus. Por quê? É fácil você fingir que tá dando dinheiro? Tá. Igreja, eu conheço irmãs que falam assim, eu oferto na igreja já, mas não tem coragem de ajudar um irmão. Igreja, eu não quero saber o problema dele, você tá entendendo o problema dele. Mas se naquele momento ele chegar e eu puder ajudar, eu vou ajudar o problema dele, se ele estiver mentindo, se não for, é ele e Deus. Mas o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, tá? Agora, você acha que porque você deu dízimo, aí você não pode praticar as coisas boas? O que tem a ver? Ainda mais que a gente, igreja,
Sinceramente, dízimo não existe mais. A palavra de Deus disse assim, cada um contribui segundo propôs no seu coração, tá lá em Coríntios, tá? Dízimo já era. Cristo não é da tribo de Levi, Cristo é da tribo de Judá, tá? Levi, a tribo de Levi que era responsável pelos dízimos. Então, Jesus é da tribo de Judá. Então, tem nada a ver mais, tá? No começo, há uns anos atrás, vamos dizer, uns 100 e poucos anos, eles usaram o dízimo como deixar uma modinha, assim, você dá 10%, porque eu dava... Mas aí chegou no tempo onde virou uma coisa, uma barganha, virou algo... ele simplesmente... Não posso nem dizer, né? É ganância, é uma nojeira, tá? Mas cada um contribui segundo propôs no teu coração. Tem certas seitas ou certos ministérios que tem esse costume e é o certo, tá? Eles têm as seitas deles errado, algumas coisas perturbadoras, mas a realidade é essa. Essa parte eles estão totalmente certos. Não tem dízimo mesmo. Você vai contender com eles? Não tem na Bíblia, tá? Não tem. E vamos que vamos. Ai de vocês, fariseu, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações de público. Gente, isso aqui tá parecendo no dia de hoje. Você vai nos lugares, a honra de homem. Gente, honra de homem é coisa terrível. Honrar a liderança não existe, tá? Honrar a liderança é coisa de homem, coisa maligna. Coisa de homem maligno, tá bom? É maligno isso, sabe por quê? O que acontece? Vamos dar aqui uma... chegar aqui para mim dar uma ressalva para vocês entender o que acontece. Naquela época, eles honravam muito os profetas do Velho Testamento, tá? Eles tinham muita honra com Elias, com Moisés, mas eles não conseguiam honrar Jesus, tá? Que era o Messias, eles não conseguiam honrar Jesus. Então, assim, eles faziam idolatria ao homem que morreu, mas não conseguia glorificar o Messias que estava junto com eles. E não é diferente no dia de hoje. Gente, a gente vê o homem idolatrando pastor, apóstolo. Gente, toma vergonha na tua cara. Pelo amor de Deus. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, assim, amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. A gente tem que amar a Deus. E amar o nosso próximo. Porque se você ama a Deus e você ama o seu próximo, você não vai puxar o saco de homem. Né? Isso chega a ser nojento, tá? São coisas inadmissíveis no dia de hoje que tem acontecido com grande frequência no meio das igrejas, tá? E as pessoas têm tido como natural. Então, Jesus, ele vem aqui, ele vem mostrar aqui, né? Porque se a gente der ao pobre de coração, então você vai estar o quê? Você está sendo arrancado das garras de Satanás, entendeu? Mas as pessoas não entendem isso. Então, eles não querem dar aos pobres, eles querem dar o quê? Ai, vou dar liderança, honrar a liderança. Honrar a liderança nada. Honrar a liderança é uma safadeza, tá bom? Honra de liderança é safadeza. Eu falo mesmo, não é? A palavra não dá embasamento para ficar honrando liderança. Ai, honra de líder. Ai, tem que honrar o seu líder. É safadeza. Você tem que honrar a Deus. Você vai honrar a Deus como? Fazendo o que é certo. Não com hipocrisia. Sentando na frente. Oi, eu vou dar honra aqui. Oh, irmão. Tem gente que não tem nem vida no altar. Chega gente. Aí, olha, não vou nem começar a falar que não tem nada a ver com a igreja. Que nem é de igreja, nem crente é. Quando chega na igreja, a gente põe na frente para aplaudir. Pra quê? Pra dizer que tá honrando o homem. Sabe? Pegar gente que não tem nem vida com Deus. Põe lá no altar e vamos aplaudir. Aí o povo tudo... gente, pelo amor de Deus. Deus, ele não quer essas coisas. Deus, ele não quer essas coisas, tá? Não quer. Ai de vocês, porque são como túmulo que não são vistos sobre os quais os homens andam sem o saber. Então, assim, o túmulo, as pessoas não vê, tá? É porque naquela época os túmulos, eles eram... Eles não eram vistos, porque era assim na rocha, né? Passava assim por cima, você não via. E o que acontece? Você sabe que tocar num túmulo, num caixão, no morto, você se tornava impuro, tá? Então, ele era bem assim. Ai de vocês. E é dessa maneira, tá? Ai de vocês. Então, um dos peritos da lei lhe respondeu: mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Ai, você está nos insultando, Jesus. Como assim insultando a nós? Mas por que insultando? Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que não agrada a Deus, os peritos da lei. Eles conheciam a lei.
né? Aí Jesus diz assim, quanto a você, espírito da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-lo. Então, igual esse a gente acabou de falar, tá? Eles eram peritos da lei, tá? Mas eles botaram lá que tinha que lavar a mão e ficavam observando. E muitas vezes nem eles faziam, tá? Eles eram peritos, mas sobrecarregavam. Acrescentavam regras e regulamentos na lei original de Moisés, que não tinha nada a ver com aquilo que eles falavam, tá? Então, assim, coisas assim, inimagináveis. Nem inventava meios para os próprios peritos, tá? Para eles escaparem da observância deles, da lei. Ele mesmo fazia, sabe, artimanha, sabe? Vamos dizer assim, fraudulento. Era fraudulento, tá? Então, eles fraudavam. Não é diferente nos dias de hoje, tá? A gente vê, ó, você tá no banco e a pessoa tá fazendo pior do que aquele que tá no banco. Ai, mas eu sou autoridade, eu posso fazer. E a sua vida, como é que tá? Né? Isso é muito triste, igreja. É muito sério. É um sepulcro caiado, tá bom? Tá todo bonitinho por fora, mas por dentro tá podre. Deus tá vendo tudo, tá? Ele continua, ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Então, isso que eu estava falando para vocês aqui, porque eles edificam o túmulo do profeta, tipo, oh, mas quem matou os profetas, né? Muitos deles foi Jezabel, né? Foi Acabe, a gente vê ali muitos deles mataram porque não aceitavam a verdade da palavra, tá? Eles não aceitavam a exortação, tipo Elias, Ezequiel, tipo Jeremias, né? E outros, profeta Amós, Malaquias, que foi o último profeta. Então, assim, eles não aceitavam. Aí eles vinham querer honrar os profetas, edificando o quê? Monumentos. Depois, hoje, no dia de hoje, eles honrando, tá? Eles queriam honrar os profetas, edificando monumentos no íntimo. Porém, rejeitava Cristo anunciado pelos profetas. Eles faziam monumentos, mas rejeitavam simplesmente a Cristo. Foi o que a gente acabou de falar na instante, tá bom? Eles não conseguiam ver Cristo. Então, eles iam contra os ensinos do profeta, tá? Então, isso aqui, honrar a liderança é um erro. Não existe. Isso é uma blasfêmia. Diz assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhe edificaram um túmulo. Por isso Deus disse em sabedoria, eu lhes mandarei profeta e apóstolos, dos quais eles matarão, alguns e outros perseguirão. E não é diferente que a gente vê o que acontece depois na igreja primitiva, tá? A igreja primitiva é perseguida pelos próprios judeus, fariseus, aqueles que deveriam, né, tá edificando a igreja de Cristo, tá bom? E aí ele vem e diz assim, pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel, olha só, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo. Para Jesus, vocês vão ser responsáveis por tudo, sabe por quê? Porque eu sou a vida, a ressurreição e a morte. Eu estou aqui falando com vocês e vocês não estão aceitando. Então, vocês vão ser responsáveis pelo sangue do profeta. Vocês edificam um túmulo pelos profetas que morreram, mas vocês não estão me aceitando aqui como Messias, como a verdadeira vida. Então, em sabedoria, então vocês vão ser tratados, tá? Vocês vão dar conta, tá bom? Porque eu estou falando com vocês e vocês não estão nem aí para mim, tá? Vocês não estão reconhecendo quem eu sou, tá? Que Deus estava falando por meio de Jesus. Eles não aceitavam, tá? Deus falar por meio de Jesus, tá bom? Eles não aceitavam. Só um minutinho. Então, eles não aceitavam que Deus usava Jesus para falar. Então, eles oprimiam mesmo Jesus, tá bom? Porque eles queriam o quê? Eles queriam... eles achavam que que Deus deveria enviar profetas e apóstolos, tá bom? Mas que foram enviados e foram rejeitados, mas eles não aceitavam Jesus. Então, assim, Jesus falou, você vai dar conta deles, porque eu já sei também que vocês vão perseguir os apóstolos, aqueles que eu vou estar levantando. E não é diferente no dia de hoje. Aquele que prega a palavra é perseguido, é caluniado, é defamado. Igreja, para você estar pregando a palavra, você tem que ter certeza do que você está pregando, tá? A palavra, tá? A gente tem que estar
porque a palavra nos dá liberdade para pregá-la, para falar dela. E muitas pessoas não querem falar a palavra, porque a palavra ela confronta o meu e o teu pecado. E isso não é legal para aqueles que não querem ter uma vida com Cristo, tá bom? E aí ele diz assim: ai, peritos da lei, porque se apoderam da chave do conhecimento, vocês mesmos não entrarão e impedirão que estão prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Mas eles estavam tentando apoiar quem? Pegar quem? O próprio Cristo, tá? O próprio Messias, o próprio Deus. Então, era o papel deles querer o quê? Difamar Jesus, de querer oprimir aquilo que Jesus falava, de qualquer maneira, tá? Então, eles tinham que a chave do conhecimento, né? Eles sabiam, porque eles tinham a mente aberta para a lei, tá? Mas eles endureciam o seu entendimento, eles tinham um entendimento obscurecido, tá? Para o quê? Para suas interpretações falhas, tá? Eles tinham uma interpretação falha e um sistema errôneo. Então, eles queriam passar isso para o povo e eles passavam, tá? E não é diferente no dia de hoje não, tá, igreja? Não é diferente no dia de hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estar igual o povo, sabe de onde? Os bereanos lá em Atos, tá? Falando e examinando as escrituras, porque a coisa é séria, tá? É muito séria, tá bom? Então, e aí, então assim, porque desde o sangue de Abel até Zacarias, então assim, e eles achavam que era algo tão natural, né? E eles ainda queriam apanhar Jesus nas suas mentiras religiosas, nas suas evidências malignas, tá bom? E isso vai fazer com que eles acabam fechando o reino do céu, tanto para ele como para aqueles que ouvem. E não é diferente no dia de hoje, tá? Muitas pregações malignas faz com que a pessoa não consiga enxergar o reino de Deus. A pessoa enxerga, olha, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho... grande merda. Já falei a palavra certa, tá? Isso é esterco, como diz Paulo. Grande coisa, né? Grandes coisas isso, tá? Igreja, a gente quer ter casa, a gente quer ter casa, mas a sua vida espiritual não pode estar baseada e firmada em casa, em carro. Isso é esterco, como diz Paulo. Sabe o que é esterco? É merda de cavalo. É merda de boi, tá? Que adubava a terra. Grandes coisas. A gente tem que ter a nossa vida adubada e ser úmida assim pela sede da palavra do Senhor, tá? Porque tem um monte de merda lançada no ventilador que você pega como se fosse verdade, mas que você olha não tá na palavra. Aprenda a examinar a palavra e peça para o Espírito Santo de Deus falar com você, para que a palavra venha arder no seu coração, tá? Para você não se alimentar de porcaria, para você se alimentar da palavra que liberta. Deus abençoe. Tenha uma terça-feira abençoada aí em nome de Jesus, tá? Ficam na paz. Espírito de Deus precisa falar melhor aos vossos corações, porque essa palavra falou comigo, eu vou meditar nela mais e mais e mais.